Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fabrício Campolina, sou o presidente da Johnson & Johnson MedTech Brasil e no nosso podcast de hoje vamos falar sobre metaverso um ano depois. Vamos saber o que de fato está acontecendo com o metaverso na saúde e por que essa tecnologia continua mais viva do que nunca, ainda que a gente não esteja muito falando sobre ela. E para falar desse assunto, temos aqui convidados mais do que especiais. Temos Carolina Daolin, especialista do metaverso. Seja super bem-vinda, Carol. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Temos também o Dr. Alexandre Holtzhausen, quase, diretor de ensino do Hospital Israelita Albert Einstein. Seja super bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. E para fechar esse time de férias aqui, Dr. Luiz Romanolo, diretor de inovação do Hospital de Amor em Barretos. Seja bem-vindo, doutor Luiz. Obrigado, Fabrício. Seja bem-vindo todos aqui. Vai ser muito bom essa conversa. Obrigado pelo convite. Bom, pessoal, para começar o nosso bate-papo aqui, eu acho que já se passaram muito tempo desde que se fala de metaverso e eu até hoje não tenho clareza sobre o que é esse tal de metaverso. Com a nossa super especialista aqui, Carol, talvez a gente descubra hoje. Você pode falar um pouquinho para a gente, afinal de contas, o que é esse tal de metaverso? E aproveitando computação espacial, cada vez mais a gente vê terminologias novas, o que tem a ver tudo isso? Conta aí para o pessoal um pouquinho sobre o que tem de mais atual sobre o que é metaverso e para a gente poder entender melhor essa tecnologia. Vamos tentar desmistificar esse tema que ficou tão famoso ano passado. A gente estava até comentando aqui nos bastidores que é um tema que se falou muito ano passado, só se falava disso ano passado, a gente está na era digital, então acaba que os temas que a gente acha que antigamente não se falava tanto, hoje em dia alguém fala, bomba, só se fala disso na internet, de repente esse tema some, e daí é substituído por um outro tema. O metaverso, na verdade, o termo metaverso, ele foi cunhado há muitos anos atrás. A primeira pessoa que usou esse termo é um escritor chamado Neil Stephenson. Se eu não me engano, foi no final da década de 80. Então, não é algo que começou a se falar hoje. Como que ele ficou tão famoso recentemente? O Mark Zuckerberg, no ano passado, na verdade, em outubro de 2021, ele mudou o nome da empresa de Facebook para Meta, falando que, olha, gente, a gente acredita tanto nesse futuro que a gente está mudando o nome da empresa e essa aqui é a nossa visão de 10 anos para colocar esse termo, trazer esse termo de uma forma continuada, na execução da nossa estratégia. Ele deixou muito claro que não ia ser algo que a gente ia apertar um botão e estaríamos dentro do metaverso, e isso é algo muito interessante de falar, dentro do metaverso, não existe dentro do metaverso. Eu gosto de dizer que não existem os metaversos. Ouve-se muito dizer, o metaverso da empresa A, o metaverso da empresa B. É a mesma coisa que a gente falar, a internet do Google, a internet do Facebook é uma internet só. A visão em si é uma só, a tecnologia em si é uma só. As empresas vão trazer aí elementos que vão constituir ou construir esse termo para que ele se torne realidade. O termo em si ele é bastante, a definição em si é mais completa, que é a que eu mais gosto, ela é bastante complexa, porque ela contém itens que hoje não são possíveis ainda. Uma delas é a interoperabilidade, ou seja, a ideia do metaverso em si, ele ser interoperável, é, por exemplo, eu ter uma skin do jogo Roblox e poder usar ela no meu avatar da Meta. Hoje essas empresas ainda não têm essa interação tão clara. Inclusive, recentemente a Roblox lançou um jogo que vai estar presente no realidade virtual da Meta. Mas, de novo, é algo que está começando a ser conversado agora. E é um grande desafio, porque a visão do Neil Stephenson de metaverso, que inclusive foi falada muito naquele filme Ready Player One, em que a gente vai colocar um óculos de realidade virtual e vai ter quase que uma vida paralela à nossa vida real, ela assusta um pouco, Mas se a gente traz um pouquinho para o que a gente tem de acesso hoje, e eu diria menos metaverso e mais falar de tecnologias imersivas. A gente também conheceu um termo novo, que para mim, pelo menos, era um termo que não era tão utilizado, que era computação espacial. Se a gente for lembrar o lançamento da Apple, para quem viu o lançamento do Vision Pro, ela não usou o termo metaverso em nenhum momento. Assim como ela também não usou o termo inteligência artificial. E existem diversos nomes que compõem esse contexto de metaverso, que nada mais é do que a gente trazer a imersão. Eu gosto de pensar que a gente está trazendo mais um canal para a gente aprender, para a gente se comunicar, para a gente ter entretenimento.
Então, hoje a gente tem canais como TV, computador, celular, né, relógios inteligentes. Mas quando a gente começou a usar o relógio inteligente, talvez a gente tinha uma visão de tipo, nossa, a gente vai fazer tudo com o relógio. Não é bem assim, né? Hoje a gente sabe que a gente está trazendo cada vez mais canais, mas eu ainda preciso do meu computador, tem coisa que eu prefiro fazer no computador, tem coisa que eu prefiro fazer no celular e assim vai. Então, esses óculos, especialmente o óculos de realidade virtual, que eu acho que é o que mais tangibiliza, né, o tal do metaverso, ele vem para ser mais um canal. Ele é um canal muito imersivo. Ele possibilita coisas que a gente não pode fazer com o celular e com o computador, mas que ali a gente pode fazer porque a gente transcende o 2D, a gente transcende uma tela e a gente traz para uma realidade em que vai parecer, né, se a gente estivesse aqui no VR, cada um com seus óculos, a gente teria uma impressão muito próxima dessa que a gente está tendo aqui. Provavelmente avatares, mais humanizados ou menos humanizados, dependendo da empresa do óculos de realidade virtual que você está utilizando, mas a ideia é que, sim, as pessoas possam estar cada vez mais próximas e não necessariamente precisando estar no mesmo espaço. Uma outra coisa que também a gente já tem são os filtros. Lembra dos filtros do Instagram e tudo mais? Eles são nada mais do que elementos virtuais que a gente coloca frente ao que os nossos olhos podem ver. Então, a gente aponta a nossa câmera ou para nosso rosto ou para a câmera de trás do celular e a gente compõe elementos que complementam o que os nossos olhos podem ver. Então, essa é a grande diferença, na verdade, entre realidade aumentada, que é essa do filtro, e a realidade virtual, que é essa que a gente imerge. E daí, para o negócio ficar um pouquinho mais complexo, a gente tem falado muito de realidade mista, que ela combina os dois elementos. Então, o próprio novo headset de realidade virtual e mista da Apple, ele traz várias câmeras que, quando você o coloca, o MetaQuest Pro tem a mesma coisa, você coloca esse óculos de realidade virtual e ele tem câmeras que fazem com que você veja o seu ambiente real, são câmeras de altíssima qualidade, e você coloca elementos virtuais frente ao que seus olhos podem ver. Então, você não precisa mais usar o celular. Você pode utilizar algo que está ali, na sua cabeça, literalmente. Tentei desmistificar um pouco, mas eu quero que a gente continue conversando. Eu acho que os exemplos vão ajudar muito a entender também, né? Com certeza. Te ouvindo falar, acho que a palavra imersão ela surgiu várias vezes. E no ano passado eu estava nesse boom de metaverso e a gente participou da Hackamed e aí teve uma discussão dessa sobre as várias definições, né, do metaverso. Coisa interessante é que se colocou naquele momento lá que não tinha consenso sobre o que era isso, mas surgiu uma dessas explicações falando que metaverso nada mais é que criar uma ilusão que aquilo que você está imergindo é real. Eu gostei muito dessa definição, porque eu tive essa sensação a primeira vez que eu utilizei os nossos óculos for business da Meta, diferente da outra versão, que claramente você via que era realidade virtual. Quando eu coloquei aquela imersão, eu acabei me esquecendo do mundo e aquilo parecia real. Tanto que quando era uma imersão, né, numa cirurgia, quando o dispositivo caía no chão, você pegava e até afastava o pé. No outro, você não quer fazer isso, porque era obviamente algo que não era real lá, enganava o cérebro, uma ilusão que enganava o cérebro. Então, o que você acha disso, de um metaverso ser uma imersão que engana o cérebro e acha que aquilo é real? Faz sentido? Faz todo sentido. Inclusive, tem um nome técnico para isso que se chama latência. Então, sabe quando a gente está vendo um filme no Netflix? E nem sempre a nossa internet está tão boa, mas o filme não está acontecendo naquele momento real. Ele sempre tem alguns segundos de atraso, para justamente considerar essas questões de latência de internet. Para uma experiência de realidade virtual, para ela ser muito próxima e dar essa impressão de que você realmente está imerso 100% no outro mundo e acontecer isso que aconteceu contigo, a latência é muito importante. Tanto que um dos grandes desafios que também compõe o metaverso, que é essa questão de latência, um dos grandes desafios para o metaverso realmente fazer parte do nosso dia a dia e todas essas experiências, né, sejam tão fáceis quanto a gente baixar um aplicativo de celular, é porque, especialmente em regiões, né, em desenvolvimento, como a América Latina, a gente tem ainda uma grande dificuldade de acesso à internet. Por isso que existem muitas discussões sobre toda essa nova tecnologia e acesso a elas, porque ela é cara para o usuário final e toda a questão de internet é um grande abismo, é um grande desafio que toda a indústria de telco e tudo mais tem trabalhado para garantir com que a gente possa ter essas experiências e que ela seja realmente imersiva. Porque senão não vai parecer que eu estou fazendo uma cirurgia de verdade.
Não, sem dúvida. Não, eu acho que é excelente esse ponto. E aí, continuando construindo no que você está colocando, né? Acho que para a gente ter uma tecnologia que ela dê acesso, a gente precisa permitir que quem teria valor gerado para essa tecnologia tenha acesso a ela. E é exatamente isso que é uma experiência que a gente observa no Hospital Albert Einstein. Como que vocês têm utilizado lá, doutor Alexandre, essa tecnologia, esse conceito de metaverso para poder aprimorar a jornada educacional, né, dos seus residentes, dos seus graduandos? Eu vou começar com um gancho do que a Carol falou, e ela usou duas expressões, uma canal e a outra mais um. E depois ela associou mais um canal. Então, no nosso sistema educacional, nós não somos dogmáticos. A gente utiliza tudo que estiver ao nosso alcance, desde que ele satisfaça inicialmente uma premissa que é a mais importante, se ele facilita ou não a aprendizagem. E é importante reconhecer que se deixar a gente solto um pouquinho, a gente pega um bloco e a caneta e faz anotações sobre coisas que a gente gosta de pensar e escrever enquanto está pensando. A gente não vai abandonar isso. A gente não vai abandonar o livro. O livro pode aparecer em diferentes formatos, mas a gente vai continuar usando coisas que outros escreveram para a gente entender processos. E para algumas aplicações, este vai continuar sendo o melhor mecanismo, né? No caso de realidade aumentada, realidade virtual, simulação virtual, a primeira pergunta, então, que a gente precisa fazer é o que quer que seja que a gente está utilizando quando nossos aprendizes, e esses aprendizes podem ser profissionais já muito bem formados que estão tentando rever uma coisa que já sabiam, aprender uma coisa nova, pode ser um profissional maduro, mas ao final desse processo, ele vai ter se modificado, o indivíduo vai ter se modificado, ou foi mais um entretenimento? Então essa é a primeira pergunta a ser feita, né? A segunda, já relacionada a isso, é o nível do nosso aprendiz, né? Então a gente lida com educação em saúde para o público leigo. Depois nós temos o adolescente / jovem que está fazendo lá o ensino técnico. Nós temos as graduações, nós temos as residências médicas e não médicas, e depois nós temos junto às pós-graduações, que já são para profissionais formados, um ciclo que vai durar 30, 40 anos, né? E essas pessoas, elas têm níveis diferentes de maturidade, precisam aprender coisas distintas em um momento distinto da vida. Inclusive distinto do ponto de vista de tem mais tempo, tem menos tempo. É o objetivo primeiro dele, ele passa o dia para estudar como um estudante de graduação ou não, ele trabalha o dia inteiro, ele aprende naqueles intervalos. Aí foi mencionado também aqui pela Carol a necessidade de escalabilidade, né? Então não adianta eu desenhar algo que é fantástico para aprendizagem, mas ou ele é por demais custoso, ou ele é inacessível, ou ele é complexo demais e depende de um aparato que poucos vão conseguir ter acesso. Isso não vai ser prático. A gente precisa de uma dose de pragmatismo, né? A gente vem explorando coisas além do convencional, tanto na sala de aula quanto no ambiente de aprendizagem em serviço. A gente vem explorando há muitos anos várias coisas diferentes. Talvez a mais próxima disso que a gente trabalha há pelo menos uma década é simulação, né? E a gente começou com simulação física e hoje a gente já sabe que sem simulação nós não existiríamos como uma unidade que promove aprendizagem continuada. Mas hoje a gente vem explorando simulação virtual também, até combinação entre essas duas coisas. Existe um sweet spot, um lugar ideal para simulação. Existem coisas que com simulação a gente percebe que a aprendizagem ela é muito mais significativa, muito mais duradoura. E eu acho que aí estas coisas que a gente vem falando aqui, elas vão ter um espaço aí em simulação, né? Mas a gente vem fazendo outras tentativas também. Vocês mencionaram a aprendizagem de procedimentos cirúrgicos, né? E a combinação de um campo cirúrgico real com ferramentas ou com conceitos virtuais. Eu confesso que nessa área a gente
a gente tem visto pouca coisa que realmente seja convincente do ponto de vista de, olha, eu fiz esse procedimento e de fato eu aprendi. A gente começa a ter o uso de a combinação de simuladores com procedimentos onde a gente tem o feedback tátil, e isso é muito importante em procedimentos, especialmente coisas invasivas, vasculares, né? E isso a gente vê que promove aprendizagem. A gente já teve também algumas experiências frustrantes, por exemplo, no ensino de anatomia, morfologia. Equipamentos que à primeira vista, ou aplicativos que à primeira vista seriam muito interessantes para a aprendizagem, que no final do dia eles não ganham e às vezes até perdem, porque tomam tempo sem gerar aprendizagem para o aluno. Provavelmente porque a tecnologia não esteja tão avançada, o aluno seja muito imaturo, né? Eu acho também vocês começaram falando de um ano depois, né? Mas eu acho que a gente ainda está na infância desse negócio. Muita coisa ainda vai mudar, e essa conversa tida daqui a uns 5 anos, a gente vai estar falando de muita coisa diferente, né? Então a nossa visão é tudo que tem ao nosso alcance e que a gente perceba que realmente modifica o processo de ensino-aprendizagem, torna a aprendizagem mais significativa, seja do ponto de vista de retenção, seja do ponto de vista de compreensão de algo mais complexo, a gente experimenta. E aí depois vem a pergunta da escalabilidade. Eu consigo fazer isso para muita gente? E é assim que a gente tem seguido. Acho que um ponto bem importante que você destacou, a gente sempre fala de metaverso, né, dos dispositivos de imersão. Mas poucas vezes a gente fala do ambiente que você está sendo inserido. E em educação isso faz diferença, né? Em entretenimento, nem tanto. Mas em educação, se você, do ponto de vista morfológico, como colocou, você vai aprender a anatomia de um coração. Se aquele coração ele não reproduz de fato a anatomia humana, ou é uma caricatura daquilo, né, o estudante vai estar tendo um aprendizado de algo que às vezes vai ser um desserviço para ele estar aprendendo aquela caricatura. Eu acho que esse é um ponto bem interessante da importância de você ter também, na área de educação continuada, um ambiente muito realista e próximo, e são investimentos altíssimos, né? Eu vejo, por exemplo, no caso da nossa empresa, no ambiente que a gente criou para cirurgia de joelho, foram investidos centenas de milhares de dólares para poder criar esse ambiente realmente de uma maneira realista para que esse processo de educação ele realmente gere valor para quem está usando. Eu acho que é um ponto interessante, né, que você fala também, que não pode ser entretenimento, tem que ser realmente algo que vai ajudar a fixar conhecimento. A gente observando um pouquinho um estudo que a gente viu utilizando essa experiência nossa de metaverso para treinamento de cirurgia de joelho, dados lá da Europa, mostrando que aqueles que passaram por essa experiência, eles acabaram conseguindo fazer a primeira cirurgia deles, que foi feita, né, de maneira real, sem precisar pedir ajuda para o preceptor, e os outros que fizeram o treinamento tradicional, mais da metade tiveram que, no meio da cirurgia, pedir ajuda. Então, aparentemente, eu acho que tem potencial para gerar valor, mas estamos muito no início, como você colocou, né, Antônio? Temos que acompanhar bastante ainda para chegar a qualquer conclusão sobre isso. Eu acho que tem 2 pontos aí no teu comentário que são relevantes, né? O primeiro deles é que a palavra realista, no caso de uma área técnica, como saúde, implica em não simplesmente ser realista. Eu acredito que aquilo está acontecendo, eu estou imerso o suficiente para me engajar, mas tecnicamente precisa recapitular aquilo que acontece no ambiente biológico. Então tu deste o exemplo do coração, mas vale para qualquer outra coisa, inclusive a sequência de eventos. Se eu fizer um ambiente de simulação virtual e a sequência de eventos ela não reproduzir aquilo que aconteceria com um paciente, mesmo que eu acredite muito naquilo, tu usaste a palavra desserviço, é bem isso mesmo, né? A gente está perdendo tempo, né? Então, o realista tem 2 significados. Eu preciso acreditar quando eu estou imerso naquele ambiente que aquilo... Eu preciso estar suficientemente envolvido e engajado, mas, ao mesmo tempo, tecnicamente, aquilo precisa ser sólido. E a outra coisa em ensino é que a gente deve o tempo todo buscar
a mensuração do efeito, né? Então, ou eu passei a fazer algo de forma mais rápida, de forma mais segura, de forma tecnicamente mais confiável, ou eu aprendi por mais tempo quando eu sou testado em algum desafio de retenção. Mas a gente precisa medir e mostrar que, qualquer que seja a ferramenta, isso vale para quadrigis, até a simulação realística, que fazendo de um jeito diferente daquele que eu vinha fazendo, e eu preciso sempre comparar com o padrão ouro até o momento, que ao longo do tempo, o que quer que eu venha testando é melhor, né? Então, este exemplo da cirurgia do joelho, mas isso vale para qualquer outra coisa, né? Se eu chegar ao final e eu tiver apenas uma pesquisa de satisfação, isto é insuficiente. Claro que eu preciso ter satisfação. O aluno ou o aprendiz que não está satisfeito no processo de aprendizagem, ele aprende menos, né? Ele vai estar desinteressado, né? Mas satisfação não é suficiente. Eu preciso demonstrar a aprendizagem, que pode ser vista sob diferentes ópticas aqui, né? Sob diferentes ângulos. Então são dois pontos bons, né? O que é o realista e se de fato confere aprendizagem documentável, né? Excelente. Acho que o primeiro caso de uso que a gente está falando, que é o uso do metaverso para educação continuada, acho que está amadurecendo, né? Acho que talvez a gente ainda não tenha nada extremamente consolidado, mas sem dúvida alguma, acho que nesses primeiros 12 meses que esse debate está mais amplo, é interessante de ver que a gente já consegue fazer reflexões mais profundas sobre aonde deve ir e, né, experimentações nesse sentido. E o outro caso de uso que a gente tem comentado bastante é a utilização de metaverso, né, para poder humanizar o tratamento e também terapias comportamentais. E eu lembro uma visita que eu fiz lá para o Hospital de Amor, no Arena, que um dos startups que eu mais me empolguei foi o chamado do herói. E aquilo me abriu, né, a cabeça para essas possibilidades. Esse projeto foi tem, sei lá, 18 meses atrás, um ano. Como é que está isso 1 ano e meio depois e como que vocês estão evoluindo nessas duas frentes? Tratamento humanizado, a parte da terapia comportamental. O que você acha que o metaverso ajuda nesse sentido, doutor Luiz? Bom, é bom ouvir os outros antes, né? Que a gente consegue fazer um compêndio de tudo que está acontecendo e tentar trazer umas coisas diferentes, né? Ou um resumo de alguma coisa do que a gente faz no dia a dia. Por a gente ser um hospital que tem muitos atendimentos por dia e totalmente SUS, que atende o Brasil inteiro, a gente consegue ter uma diversidade de população. Pessoas que têm altas condições de entendimento tecnológico ou umas que não têm acesso a absolutamente nada de tecnologia. E quando a gente vai entrar nessas novas possibilidades, a gente pensa em como agregar valor, né? E como agregar soluções. Então, quando a gente teve essa ideia de trazer para dentro do sistema público de saúde não posso dizer ser uma aceleradora, mas buscar talentos e ideias que solucionem a saúde pública, foi porque a escalabilidade vai ser muito mais fácil, porque se eu rodo no sistema público, eu rodo em qualquer lugar. Não necessariamente se eu rodar no sistema suplementar, eu vou rodar no sistema público. Então, um dos nossos problemas a gente começou a buscar as dificuldades do hospital, que tem as dificuldades em cada localidade no Brasil. Hoje a gente está em 16 estados, então a gente consegue ver um problema que acontece no norte do Brasil e que não acontece aqui no sul, no sudeste. Então, busca essas soluções. A ideia do chamado do herói foi um problema interno, onde a gente identificou que as crianças tinham extrema dificuldade para fazer quimioterapias de vários episódios de quimioterapia ou anestesia para colocar um catéter, alguma coisa assim. E no sistema público de saúde não se tinha acesso absolutamente como não ter dores ou as crianças não sofrerem todas as vezes. E a gente foi buscar essa solução através de um médico de dentro do hospital, junto com uma escola de games que a gente tem em Barretos, que faz filmes e faz games para várias empresas, e eles resolveram se juntar e desenvolver um projeto onde as crianças estão imersivas num espaço onde, a hora que ela vai ser invadida por uma anestesia ou por algum tipo de
substância, a própria enfermeira age no caminho dela, na viagem dela, e ela não sabe que está acontecendo absolutamente nenhum tipo de dor. Então ela não sofre com o procedimento. Então ela acaba fazendo 35 sessões de quimioterapia e ela acha que ela está indo para um game e ela não tem essas memórias. Então, de dor ou de dificuldade. Então a gente começou a desenvolver. Quando você foi para lá, a gente estava no protótipo da ideia ainda. Hoje a gente já entrou em vários investimentos, até a gente foi o primeiro lugar no projeto Centelha e a gente conseguiu um investimento para que o produto hoje, eu já tenho uma nave espacial completa, eu já tenho uma interação completa com o paciente e com a enfermeira navegadora. Então o paciente, as crianças, agora a gente começa a entrar na anestesia, entrar no procedimento, porque ela precisa ser imersa, ser teletransportada para um ambiente especial, e a hora que ela volta, ela fala, mas o jogo acabou? E os pais relatam que não é só uma satisfação, ela não tem, vou hoje de novo, eu vou para fazer outra sessão. Ela vai com óculos e ela vai automaticamente. Então, não é entretenimento. Então, para você, a criança ela acaba fazendo parte do game e trabalhando de uma forma mais concisa. E assim, a pergunta que a gente faz, Fabrício, aqui, eu acho que eu gostaria de deixar claro que é uma filosofia que a gente usa, utilizar e falar, mas isso a gente já viu em alguns lugares no mundo, em alguns hospitais privados. Claro, mas a gente precisa levar isso para o sistema público de saúde, para que todas as pessoas tenham o direito de ter essa saúde. Só que aí a gente vê, quanto custa isso? Quanto custa para eu colocar óculos em cada hospital? Quanto custa para eu treinar as pessoas? Você montou? Como que a gente fez para a gente... Quanto foi para desenvolver tudo isso daqui? Quanto foi para você fazer a imersão, montar todo o programa que vocês fizeram de treinamento em ortopedia para os médicos? Então, quanto custa isso? Então, acho que a gente começou a trabalhar e a gente acha que a melhor solução para que isso entre no sistema público é a conjunção do público com o privado. O que eu falo? Eu falo uma frase que é assim, o sistema público, ele faz a máquina rodar, mas quem acelera é o privado. E a gente faz os dois trabalhando junto, todo mundo tem solução. Então, junto com o chamado do herói, a gente trouxe inteligência artificial, trouxe outros games, trouxe projetos de melhorar o workflow de centro cirúrgico, mas não pensando quanto vai ser isso de benefício para o sistema suplementar. Eu quero trazer economia para o sistema público de saúde. A ideia é, o pé é 43, mas o sapato é 38. Então a gente tem que colocar o pé dentro do sapato 38. Como é que você faz isso? Economia. E eu acredito que, pensando um pouco no que a gente fala do metaverso, né? Como que eu vou fazer uma pessoa que vai buscar um hospital de tratamento oncológico, SUS, e ela vai chegar lá e vai receber um óculos, agora você faz isso? Não, é uma questão, você tem que trabalhar com o mindset delas, como ela vai trabalhar. E como a gente fez isso também, acho super legal. Não adianta eu mudar a consciência do paciente ou levar o paciente para o metaverso se o meu colaborador não sabe o que é isso. Então, o que eu tenho que fazer? Desenvolver o meu colaborador. Então, a gente desenvolveu um programa de educação ao colaborador. Como que você desenvolve um colaborador? Eu perguntei para ele qual que é o problema que ele tem no setor dele. E aí nós desenvolvemos um programa de aceleração para os colaboradores, para trazer soluções para o problema deles. Porque quem sente a dor é quem trabalha ou quem veste o calçado apertado, que é o paciente, ou o enfermeiro, técnico, fisioterapeuta, o RH, pessoal que faz aquisição, que vai levar prontuário, enfim. A hora que a gente fez essa mudança, em um ano, o primeiro programa, eu tive 41 projetos dentro do hospital, 125 colaboradores impactados. Eu entro dentro do hospital para rodar uma POC lá, todo mundo sabe. Isso aqui, vai ter que fazer isso, tem que acionar tal pessoa. Olha, chegou o paciente, olha, deixa eu te passar como funciona o óculos. O óculos funciona assim, aqui é um botão tal. Você engaja o colaborador no sistema novo. E eu comecei a testar o metaverso com os colaboradores. Que testar?
vem aqui, vamos fazer. Aquilo que você montou nos cursos, no congresso, que é perguntar, o que você acha que é isso? A gente põe o óculos e fala, fica um pouco aqui. Não, tá muito cansativo, eu não consigo. Peraí, será que isso é muito chato? Será que eu não vou conseguir entreter o meu paciente? Será que eu não vou conseguir dar solução para ele? Porque, você imagina, ele está sofrendo porque ele está com uma doença. Você tem que colocar ele num sistema e falar, para que a tecnologia vai servir? Ah, não vai tratar porque ele não está injetando nada na veia. Ele está pondo um óculos, ele está inserido num sistema que ele quer solucionar o problema e o problema vem aos poucos, a solução. Então, o chamado do herói foi um dos que a gente consegue trabalhar. E aí, a gente consegue acionar outros sistemas de gamificação nas carretas. Então, a gente vai e viaja nossas carretas móveis, as carretas que andam o Brasil inteiro, você conheceu elas, e elas viajam o Brasil inteiro com games e metaverso dentro das carretas. E aí eu ensino e educo as crianças com aulas, tem psicólogo envolvido, tem todo um time, vai nas cidades ribeirinhas, vai de barco, chega nos lugares e conecta com as crianças, com as famílias e ensina o que é as possibilidades de novas tecnologias. Ah, mas eu não tenho conexão. Mentira. A gente consegue fazer todas as possibilidades. É difícil? É. Caro. Mas a gente precisa de uma parceria. Com a parceria público-privada, eu consegui levar internet para as cidades longínquas. O Einstein tem uma história muito legal de teleconsulta que faz no Brasil inteiro. Então, essa é uma capilaridade que a gente tem que entrar. Então, eu acredito que essa parceria e o metaverso trabalhando com essas novas possibilidades... Ah, passou um ano, passou vários anos, e a gente está olhando e estão procurando olhar para trás e falar o que isso pode melhorar. Gente, está melhorando todos os dias, é só questão da gente conseguir procurar pessoas e identificar melhor como mudar a consciência das empresas e do sistema público de como adquirir essas tecnologias. É como você dá o caminho das pedras. A gente está aqui para discutir como tem inúmeras pessoas que fazem isso acontecer no Brasil inteiro, em vários lugares, e a gente buscou isso. No Arena, a gente não faz, não busca o benefício nosso. Nosso benefício é o que eu posso fazer para melhorar a saúde da população no sistema público de saúde. E foi isso que a gente fez no chamado do herói, dos 17. Muito bacana. Refletindo um pouquinho nos pontos que você traz, né? Acho que primeiro indo a questão de como a gente dá acesso a essa tecnologia. Sem dúvida alguma, precisa de parceria, né? Sim. E principalmente dentro do setor público. O outro, a questão de cultura organizacional. Para você dar acesso, você precisa trazer a organização inteira daquela tecnologia, porque senão você tem um grupo muito limitado que acaba entendendo como aquilo funciona, mas você não dá escala. E pelo que eu percebo, né, passado meus 18 meses, a última vez que eu estive lá com vocês vendo essa tecnologia, ainda que a tecnologia tenha evoluído, ainda que ela, pelo que você relata, entregou o valor para as crianças que estão, mudou a experiência delas de fato, não sei quantas crianças, mas deve ter sido algumas dezenas, centenas de crianças, mas para mim a grande transformação que eu ouço você descrevendo foi essa cultura organizacional que você teve que gerar para que quem está na ponta lá, provendo essa experiência, entenda o que ela está fazendo, valorize e consiga ser alguém que está apoiando essa... Fabrício, eu quero dizer que o que a gente consegue trazer com essa aceleração, esses programas de aceleração que a gente faz lá, a gente chama as empresas, startups, e põe eles para conversar com quem está na ponta. O médico, o técnico, o fisioterapeuta, o psicólogo, que ele está de frente para o paciente. Aí a hora que ele olha, já teve várias que a gente falou, sensacional. Teve umas que você falou, cara, tá errado, não roda. Porque o que acontece as pessoas fazem muita espuma. As pessoas vão, desenvolvem, mas ninguém chega para elas e fala, tá errado, muda isso, porque senão você não vai escalar o produto. Ele não consegue ter repetição, ele não é um modelo de negócio que você vai funcionar. E aí a pessoa desenvolve, busca investimento e ela cai no vale da morte. E aí o produto não funciona, não dá certo. É difícil no Brasil, é o que tem que ter. Então, a hora que você coloca as pessoas de frente com a realidade, e aí você faz com que os seus colaboradores entendam
como dizer o que é certo, julgar o produto. Então isso faz com que a gente entenda melhor e traz essas soluções. Quando você foi lá, a gente estava começando, era um embrião. Em 2 anos, basicamente, foram 100 startups aceleradas em saúde. E a hora que você roda 17 provas de conceito, você traz, espera aí, com mais de 40% delas que rodam depois, você fala, espera aí, onde está como você muda a cultura das pessoas? E eu acho que a única forma a gente tem é fazer isso, é você levar para a realidade, pôr essas pessoas para o consumidor final e vestir, porque assim, a saúde tem um problema sério. As empresas de startups que vão para lá, a primeira coisa que elas vão elas olham para o mercado e falam assim, vou desenvolver um aplicativo ou um metaverso que vai funcionar. Cara, se é um aplicativo ou uma solução, um game que vai mexer com a comida ou mexer com como fala, um game específico, o que acontece dá errado? Nada. Ou não entrega a comida na sua casa, ou você não traz. Agora, você está fazendo uma solução para a saúde. Se der errado, você mata a pessoa. Você faz a jornada do paciente, está totalmente errada. Você faz Então, a inovação em saúde, o metaverso, que é difícil de a gente... Eu falo com meu pai disso aí, meu pai fala... A hora que ele vai no jogo, ele entra, ele fala... Você tira do olho igual você vê uma criança que você levou para um parque de diversão. Você tira, ele fala... Inacreditável. Daqui a pouco eu vou querer experimentar, né, Dr. Então, assim, não, é verdade. E assim, na educação, o Alexandre deve ter... Porque assim, a nova geração, eles têm essa tendência a olhar com um ar de mais... não gostei, acaba. Mas a experiência que eles têm de falar, tá certo, roda, não roda, acho que isso é bem interessante para a gente levar para a saúde como um global, que eles vão mudar o caminho dos pacientes. E eu acho que a gente falou de 2 casos de uso aqui então, né? Falamos de tratamento humanizado, falamos de educação continuada. Algo que a gente fez, né, na Johnson que deu muito certo é a parte de marketing, né? Acho que uma das questões que a gente gostou mais foi uma parceria que a gente fechou com a Unimed Brasil e a gente assinou o contrato no metaverso. Então, obviamente que a gente poderia ter assinado esse contrato no ambiente real, mas naquele momento, assinar isso dentro do metaverso acabou atraindo muita atenção e acho que provando também o valor, né, do metaverso dentro de ações de marketing para trazer negócios para o mundo real. Então, assim, a gente falou de 3 casos de usos, mas eu não tenho dúvida que a gente vai ter muitos outros à medida que a tecnologia evolui. E aí eu queria ouvir um pouquinho da Carol agora, como é que você enxerga essa tecnologia evoluindo nos próximos 10 anos? A gente ouve sobre começar a sentir odores, sentir sensações de temperatura, sensações táteis mais realistas. Para onde é que a gente vai daqui a 10 anos, né, com o metaverso e esse sistema de imersão? Legal. Eu acho que o céu é o limite, como a gente tem visto muito em tecnologia, né? É difícil você estabelecer um limitante quando a gente fala de tempo. Se a gente tem o tempo, o céu é realmente o limite. O que a gente percebe é que está evoluindo bastante. As grandes empresas estão realmente colocando bastante dinheiro para trazer essa inovação. Eu acho que se a gente for pensar no tipo de celular que a gente tem disponível hoje, por exemplo, e como que isso começou há 20 anos atrás, é muito rápido. Assim, parece que 20 anos é muito tempo, mas assim, 20 anos não é nada. E olha o tanto que os celulares hoje você vê tantas pessoas falando, nossa, não precisa mais de uma câmera profissional, você consegue tudo isso com os celulares. Os próprios sensores que estão contidos dentro dos celulares. Eu tive uma experiência com um aplicativo que eu utilizei esses dias, que ele fazia era de um plano de saúde, enfim. Ele olhava, tinha que olhar para a câmera do aplicativo que estava embedado dentro do aplicativo do plano, e ele dava um diagnóstico de quantos anos parece que eu tenho, como... Então, assim, utilizando realmente tudo que o que um médico veria e poderia dizer, mas utilizando, por exemplo, todos os sensores que compõem esse elemento. Um ponto interessante até para a gente falar do que se espera e o futuro é que a própria Apple, quando lançou o Vision Pro, vocês podem ver que ela não lançou nenhum controle, né? Então, ela utiliza todas essas câmeras, esses sensores,
para mapear todos os movimentos das nossas mãos. Então, a gente está começando até a abrir mão de controle, que era algo muito difícil da gente imaginar quando a gente falava sobre realidade virtual, que, de novo, é um negócio que está entre nós já faz uns 10 anos. Ao ponto que, quando a gente fala aí de mais e mais, eu acredito muito na visão de realidade aumentada aplicada em óculos, e ninguém que está usando óculos de grau, mas óculos de grau. Então, se a gente conversa com especialistas do tema, os próprios fundadores e gestores de grandes empresas como Apple, Meta, eles falam abertamente de que este é só o começo. Que quando a gente fala realmente de uma vivência imersiva, a gente pode sim crer que a gente vai ter soluções que são muito leves, que vão ter uma bateria de alta performance e que vão fazer com que a gente literalmente acorde de manhã, coloque o nosso óculos de grau, mas que esse óculos de grau, na verdade, vai ter uma tela embedada nele que eu vou poder, por exemplo, ler um menu. Eu não vou mais precisar necessariamente, e isso também combinado com a inteligência artificial, que é muito legal. Eu não vou talvez precisar saber falar todos os idiomas, porque eu vou poder traduzir em tempo real o que a pessoa está falando e ter legendas embaixo do que o Dr. Luiz está falando comigo em outro idioma. Eu não vou precisar, talvez, nem saber que idioma que ele está falando. Não me interessa o idioma que você está falando. Eu vou ter esse feedback em tempo real. Com relação às vestimentas também, né? Já tem aí muita gente utilizando vestimentas que faz com que você tenha a sensação tática de como se estivesse encostando realmente na pessoa que está ali do outro lado do mundo. Odores ainda não soube de nenhuma solução. Inclusive, se vocês souberem, me avisem. Porque eu acho que uma coisa mais difícil da gente realmente reproduzir vão ser odores. Só se a gente tiver ali algum caninho, um negócio pra gente, né, cheirar. Eu acho que é muito complexo pro pouco de resultado que talvez a gente tenha. Mas o céu é o limite. Acho que essa analogia do telefone acho que é bem interessante, né? Eu sou talvez um pouquinho mais velho que você, eu vou 30 anos atrás, né, no telefone. Então eu lembro na época que a gente usava o PT. PT550. PT550. PT550, famoso tijolão. Quem... Que tinha anteninha? Então, o nosso PT550, quem que imaginaria que a gente estaria vivendo esse mundo agora com a tecnologia que os smartphones criaram, e fazendo essa analogia, o que a gente tem hoje é o PT550. Espero que você está descrevendo, né, dessa realidade mista no óculos, sirva também na lente de contato. Eu já uso lente, então já consigo perceber essa imersão. E eu acho que é interessante tentar fazer essa analogia. Por exemplo, hoje, fazer uma teleconsulta por metaverso faz sentido, doutor Alexandre? Eu volto ao ponto original, né? Então, existem componentes de uma consulta que elas sequer precisam do metaverso. Obtenção de informação, eu posso fazer isso por via telefônica, pelo WhatsApp, né? Tem um segundo componente da consulta, que é o exame físico, né? E não é trivial simular isso à distância, mas acho que é factível. Mas no momento de hoje, se entrar e fazer uma anamnese no avatar, é melhor o Zoom ou... Não, aí a gente está fazendo basicamente um questionário, né? Perguntas e respostas. Agora tem um componente muito importante da consulta, que é a interação humana, né? Isso vai ser bem difícil simular, né? Esta confiança que é estabelecida entre o profissional de saúde e o paciente, né? Isto é bem difícil de ser simulado. Eu acho que a gente vai avançar muito nas ferramentas para telemedicina ou para teleassistência. A gente está vendo o começo disso e isto será muito poderoso, mas eu acho que mesmo daqui a muitos anos, com toda a tecnologia que foi discutida aqui, a gente ainda vai fazer questão da interação humana. Uhum. E aí a gente volta àquele ponto. A gente vai usar quando for conveniente, mas ao mesmo tempo a gente não vai abrir mão de certas coisas. Tem um ponto daquilo que ela fala, né? Agora a gente vai ter isso no óculos ou na lente, como tu brincaste, né? Mas hoje quase tudo que a gente faz de realidade aumentada, a gente precisa de um interveniente, ou de uma empresa, ou de um facilitador que seja suficientemente versado na técnica. A gente precisa de equipamentos. Para a educação, um dos saltos importantes vai ser quando a gente conseguir eliminar esse atravessador, né? Claro, a gente vai continuar mantendo isso para aquelas coisas que são maiores, mas se para aprender eu preciso reservar um tempo que é muito grande, me deslocar, marcar hora com outras pessoas, eu começo a criar camadas de complexidade, eu desisto, né?
Se eu conseguir fazer aquilo da minha casa e eu tiver devices que serão suficientemente convincentes para fazer isso, a gente vai conseguir maximizar o uso disso. Isso vale para telemedicina também. Hoje ainda tem um quê de complexidade, alguns fazem, outros torcem o nariz. Eu acho que essas coisas vão avançar muito e, sem dúvida nenhuma, a gente tem visto lá no Einstein como a telemedicina facilita a vida do paciente, né? Mas a gente não quer dizer que a gente tenha aberto mão da interação física ou de trazer o paciente até uma das nossas unidades quando isso se fizer necessário, né? E esta virtualização vai facilitar isso. Então, assim, eu sou um grande fã da telemedicina. A brincadeira às vezes que eu faço é que a telemedicina hoje com o Zoom, acredito eu, é bem melhor que você tentar colocar um óculos, né, de metaverso e estar conversando com um avatar, que nem o feedback visual você tem mais. Mas o ponto principal que você trouxe é a comodidade que isso pode trazer versus o valor que isso cria. Claro. E provavelmente daqui a 10, 20, 30 anos, cada vez mais a comodidade vai fazer com que as pessoas, em algum momento, migrem para ter essas consultas no metaverso. Mas hoje em dia, provavelmente, uma consulta com o Zoom é muito melhor do que entrar. E aí, pessoal, a gente precisa ir fechando aqui. Passou tão rápido que nosso tempo já está acabando. Queria convidar vocês agora para um fechamento e tentar propor algum canal de conhecimento, pode ser qualquer um, que as pessoas possam utilizar para poder se aprofundar mais nesse tema. Então, eu começo aqui com o Dr. Luiz, se você puder fazer um rápido fechamento, mensagem final, e qual que é o canal de conhecimento que você queria sugerir aí para o pessoal que está nos ouvindo. Fabrício, eu acho que a ideia que a gente tem que pensar é tecnologia está aí, o metaverso não sumiu, ele continua cada vez avançando mais. Eu acredito muito no metaverso para a gente conseguir trazer mais as pessoas, ter contato com outras pessoas. É claro que a humanização depende de vários fatores, mas você consegue minimizar o sofrimento através de novas realidades, novas ideias, novas possibilidades. O que eu faço para que as pessoas se conectem mais, a gente desenvolveu, quem tem as ideias de como trabalhar com isso e querer... Porque a ideia da inovação na saúde é qualquer um pode ajudar a salvar vidas. Você não precisa ser profissional da saúde. Como você faz para fazer isso? Se conecte com pessoas que possam te ajudar. Então, no site, existe um site que é o conectahealth.com.br, que é um site onde a gente consegue receber as ideias e desenvolver as ideias. Foi um site desenvolvido por nós, do hospital, do Arena, junto com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, onde a gente faz uma pré-aceleração com as ideias das startups e dá soluções para os produtos antes de um programa de aceleração. Isso você consegue se conectar com a gente lá no hospital, no Arena, e consegue ter esse contato de uma forma sem precisar estar presencial lá em Barretos. E isso faz com que as pessoas se interajam mais. Então, eu deixaria esse contato para que as pessoas possam nos procurar, se tiver alguma ideia, uma solução. Eu tive uma ideia, mas não sei como é que funciona. A gente consegue trazer e imergir essas pessoas mais nas novas possibilidades. E dizer que o metaverso, ele vai ajudar muito a gente. Muito. Ensino, vai ajudar em treinamento, vai ajudar em cirurgia. Você vê que o PT 550 era o óculos do retrasado. Hoje já mudou. E logo, logo vai ser a lente de contato que a gente vai colocar no olho e vai ter várias opções. Não é nada específico, mas só um wearable que vai nos ajudar. Excelente. Obrigado, doutor Luiz. E Carol, qual que é a sua dica e sua mensagem final? Não, primeiro agradecer a conversa. Eu, como não especialista em saúde, aprendi muito com os exemplos que foram dados e muito feliz que tem pessoas que estão pensando sobre diversas formas para tanto educar quanto melhorar o atendimento aos pacientes. Isso é muito legal de saber o que está acontecendo. Eu coincidentemente, não sabia que você ia ter esse momento, mas eu carrego aqui o meu Kindle sempre na minha bolsa. E eu estava revendo esse livro, eu li ano passado, e se chama The Metaverse. Deixa eu colocar aqui na câmera. O autor se chama Matthew Ball, ele é um ex-funcionário da Amazon. E eu não acho que ele tenha já a versão em português, mas, né, hoje em dia a gente está ali, deve ter alguma forma de você conseguir ler também em português.
mas ele traz conceitos muito bem explicados, com muitos exemplos. Você não precisa ser nenhum especialista no tema para entender. E eu acho que ele traz de uma forma sem puxar sardinha para nenhuma grande empresa de tecnologia, trazendo realmente a visão dele de como isso vai virar negócio, quais são os desafios reais e quais são as oportunidades, né, dessa palavra aí que a gente tem falado tanto. Excelente, fica a dica aí, depois eu vou querer Eu também. ler desse livro. E doutor Alexandre, qual que é a sua mensagem final e canal de conhecimento aí que você quer passar para o pessoal? Primeiro, obrigado pela oportunidade de aprender com vocês aqui durante essa hora. Eu acho que a dica de futuro aí vale para estudantes, vale para professores, vale para aquelas corporações que precisam manter seus colaboradores atualizados. Não tirem o olho daquilo que interessa. Então, muita coisa nova vai aparecer, a gente tem que ficar atento e estudar o tempo todo e fazer continuamente a pergunta: o que é o que eu busco, o que eu quero? E medir se a gente está conseguindo. E aí não ter dificuldade de abrir mão de coisas que a gente vinha usando e agora não são tão legais e assumir outras. E o tempo todo, estamos aprendendo, caso contrário a gente não utiliza a tecnologia. E as dicas, eu vou aproveitar e fazer um merchan aqui. Nós temos anualmente um evento de educação feito para educadores propriamente ditos, professores ou profissionais de saúde que de alguma forma interajam com aprendizes, e a gente discute aquilo que é ou não é relevante em educação e aprendizagem. A segunda sugestão é um evento em simulação que a gente faz anualmente, e a simulação virtual é muito discutida, e estas novas tecnologias e casos de uso são discutidos por profissionais do Brasil e de fora do Brasil. E a terceira é uma junção dessas duas. Para aqueles que não conseguem vir aos eventos, nós temos a Academia Digital Einstein, que é gratuita. Atualmente, para estudantes da área de saúde ou para profissionais de saúde, não funciona para público leigo, mas basta se cadastrar, e a gente tem vários destes eventos ou pedacinhos desses eventos veiculados gratuitamente para qualquer um que tenha acesso à internet, e o repositório é continuadamente atualizado. Não, excelente. A minha dica é um livro chamado Our Consciousness, que é Nossa Consciência, acho que não deve ter em português também, que eu busquei esse livro pelo seguinte: quando eu entrei no metaverso, aquilo me impressionou muito e eu tentei entender como é que foi aquela ilusão que aconteceu dentro da minha cabeça, que eu achei que aquilo era real. E aí eu falei, vou buscar quem são os maiores especialistas na formação da consciência para tentar entender mais ou menos esse processo que aconteceu comigo. E esse livro, ele comenta que a nossa consciência nada mais é do que uma alucinação controlada. E eu adorei esse termo, e comentando que as cores que a gente vê, elas não existem, elas são simplesmente uma frequência que chega nos nossos olhos e são interpretadas pela nossa mente. Da mesma forma, questão olfativa, são partículas que chegam em sensores de odor que a gente tem e que são interpretadas pelo cérebro. Então, no final das contas, a partir do momento que, lendo aquele livro, eu tomei a consciência de que a forma que a gente percebe o mundo nada mais é do que a interpretação que a nossa cabeça faz, os sinais que chegam a ela, independente se esses sinais são físicos ou se são virtuais ou mistos, que é o que você acabou de falar, da computação especial, nada mais é que, em vez de você evoluir de uma realidade virtual para metaverso, você vai de uma realidade mista para metaverso. No final das contas, todas se encontram nessa ilusão que vai dentro da cabeça, independente se é um sinal físico, se é um sinal eletrônico, a gente vai interpretar dentro da nossa cabeça com aquilo sendo real, e é isso que importa, e é aí que a mágica acontece. Eu brinco que depende muito do nível que cada um é suscetível a ser hipnotizado. Provavelmente eu sou muito facilmente hipnotizado, que eu caí rapidamente nisso, mas para mim eu acho que isso é uma vantagem hoje em dia. Então eu vou curtir muito mais esse tal de metaverso. Então eu queria agradecer muito vocês, foi uma delícia o nosso bate-papo, aprendi muito. E para o pessoal que está nos ouvindo, o que fica para mim depois desse bate-papo? Um ano após o metaverso ter se transformado na grande vedete da discussão da tecnologia e também na área da saúde, o que eu acabo concluindo ouvindo os nossos colegas aqui é que sim, evoluiu, é uma evolução que ela talvez seja mais silenciosa, mas é uma evolução que passa por mudança cultural dentro das organizações que estão sabendo usar essa tecnologia a seu favor para criar valor para os seus pacientes. É uma mudança também que ela
está focada menos no entretenimento e mais em conseguir medir o valor de fato que está criando dentro de uma aprendizagem, por exemplo, e que, sem dúvida alguma, quando a gente vai vendo essa tecnologia ela se sofisticando e se ampliando, novos casos de uso vão surgir. Por exemplo, hoje em dia não se faz ainda telemedicina no metaverso, ainda não faz sentido, mas provavelmente daqui a 10 e 20 anos, a comodidade que ela vai gerar vai tornar isso um caso de uso extremamente aplicável. Com isso, então, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei e fica um grande abraço a todos.